Testemunhos para a Igreja, volume 5. Capítulo 42. Casamento com infiéis. Prezada irmã Ellie, eu soube de seu planejado casamento com pessoa que não se acha unida a você na fé religiosa, e receio que não tenha pesado cuidadosamente esta importante questão. Antes de dar um passo que há de exercer influência sobre toda a sua vida futura, insto com você para que dê ao caso cuidadoso estudo e oração. Será esse parentesco uma fonte de verdadeira felicidade? Será um auxílio na sua vida cristã? Será agradável a Deus? Poderá seu exemplo, com segurança, ser seguido por outros? Antes de dar a mão em casamento, deveria toda mulher indagar se aquele com quem está para unir seu destino é digno. Qual é seu passado? É pura a sua vida? É o amor que ele exprime de caráter nobre e elevado ou é simples inclinação emotiva? Tem os traços de caráter que a tornarão feliz? Poderá ela encontrar verdadeira paz e alegria na afeição dele? Ser-lhe-á permitido a ela conservar sua individualidade ou terá de submeter seu juízo e consciência ao domínio do marido? Como discípula de Cristo, ela não pertence a si mesma, foi comprada por preço. Pode honrar as reivindicações do Salvador como supremas? Serão conservados puros e santos o corpo e a alma, os pensamentos e propósitos? Essas perguntas têm influência vital sobre o bem-estar de toda mulher que se casa. A religião é necessária no lar. Só ela pode prevenir os ofensivos erros que tantas vezes amarguram a vida conjugal. Unicamente onde Cristo reina pode haver amor profundo, verdadeiro, altruísta. Então uma pessoa e outra se unirão e as duas vidas se fundirão em harmonia. Anjos de Deus serão hóspedes do lar, e suas santas vigílias santificarão a câmara matrimonial. Será banida a vil sensualidade, os pensamentos serão dirigidos para Deus no alto. A ele ascenderá a devoção do coração. O coração anela o amor humano, mas esse amor não é bastante forte ou bastante puro ou precioso bastante para suprir o lugar do amor de Jesus. Unicamente em seu Salvador pode a esposa encontrar sabedoria, força e graça para enfrentar os cuidados, responsabilidades e tristezas da vida. Deve fazer de Cristo sua força e guia. Que a mulher se entregue a Cristo antes de se entregar a qualquer amigo terreno, e não assuma qualquer relação que entre em atrito com isso. Os que encontram a verdadeira felicidade precisam da bênção dos céus sobre tudo que possuem e fazem. É a desobediência a Deus que enche de miséria tantos corações e lares. Minha irmã, a menos que deseje ter um lar de onde nunca se levantem as sombras, não se una com um homem que é inimigo de Deus. Como uma pessoa que espera enfrentar essas palavras no juízo, eu lhe suplico que reflita no passo que pretende dar. Pergunte a si mesma: não desviará um marido descrente os meus pensamentos de Jesus? Ele ama os prazeres mais do que ama a Deus? Não me levará a apreciar as coisas de que gosta? O caminho para a vida eterna é íngreme e difícil. Não tome sobre si fardos além dos necessários que retardem seu progresso. Você tem pouca força espiritual e precisa de auxílio em vez de obstáculo. O Senhor ordenou ao Israel antigo que não se permitissem casamentos com pessoas das nações idólatras ao seu redor. Nem te aparentarás com elas, não darás suas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. É dada a razão para isso. A infinita sabedoria, prevendo o resultado de semelhantes uniões, declara: pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo, de todos os povos que sobre a terra há. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos, e dá o pago em sua face a qualquer dos que o aborrecem,
fazendo-o perecer. Não será remisso para quem o aborrece, em sua face lhe pagará. Deuteronômio, capítulo 7, versos 3, 4, 6, 9 e 10. No Novo Testamento existem proibições semelhantes acerca do casamento de cristãos com ímpios. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, declara: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. 1 Coríntios 7, verso 39. De novo, em sua segunda epístola, escreve: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios, capítulo 6, versos de 14 a 18. Minha irmã, você ousa desrespeitar essas orientações claras e positivas? Como filha de Deus, membro do reino de Cristo, aquisição do seu sangue, como pode ligar-se a alguém que não reconhece suas reivindicações, que não é controlado pelo seu espírito? As ordens que citei não são palavras de homens, mas de Deus. Mesmo que o companheiro de sua escolha seja em todos os outros aspectos digno, o que porém ele não é. No entanto, ele não aceitou a verdade para este tempo. É um descrente. E você está proibida pelo céu de unir-se a ele. Você não pode, sem perigo para a sua salvação, desconsiderar essa ordem divina. Desejo adverti-la de seu perigo antes que seja tarde demais. Você dá ouvidos a palavras suaves, agradáveis, e é levada a acreditar que tudo terminará bem. Mas você não lê os motivos que produzem essas palavras agradáveis. Não vê as profundezas da maldade oculta no coração. Não pode olhar atrás das cortinas e discernir as ciladas que Satanás está pondo justo à sua frente. Ele quer fazê-la proceder de modo que possa alcançar acesso fácil ao voltar contra você as setas de tentação. Não lhe dê a menor vantagem. Enquanto Deus influi no espírito de seus servos, Satanás atua pelos filhos da desobediência. Não há concórdia entre Cristo e Belial. Esses dois não podem harmonizar-se. Unir-se a um descrente é colocar-se no terreno de Satanás. Você entristece o Espírito de Deus e perde sua proteção. Será capaz de suportar tão terríveis desvantagens ao travar a luta pela vida eterna? Talvez você diga: mas dei minha palavra, deverei agora voltar atrás? Respondo: se você fez uma promessa contrária às Escrituras, por todos os meios retrate-se sem demora, e em humildade perante Deus arrependa-se da imprudência que a levou a assumir tão precipitadamente um compromisso. É muito melhor desistir de tal promessa no temor de Deus do que mantê-la e deste modo desonrar a seu Criador. Lembre-se de que você tem um céu a ganhar e um caminho aberto para a perdição a evitar. Quando Deus diz uma coisa, quer dizer isso mesmo. Quando proibiu aos nossos primeiros pais de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, sua desobediência abriu a todo mundo as comportas da desgraça. Se andarmos contrariamente a Deus, Ele andará contrariamente a nós. Nosso único procedimento seguro é prestar obediência a todas as suas ordens, seja quais forem as consequências. Todas as exigências se baseiam em infinito amor e sabedoria. O espírito de intenso mundanismo que existe agora, a disposição de não reconhecer motivos mais elevados que o da satisfação própria, constitui um dos sinais dos últimos dias. Como aconteceu nos dias de Noé, disse Cristo, assim será também nos dias do Filho do Homem.
Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Lucas 17, versos 26 e 27. O povo desta geração casa-se e dá-se em casamento com o mesmo desenfreado desrespeito às ordens de Deus que foi manifesto nos dias de Noé. Há no mundo cristão uma assombrosa, alarmante indiferença para com os ensinos da palavra de Deus acerca do casamento de cristãos com descrentes. Muitos que professam amar e temer a Deus preferem seguir a inclinação de seu próprio espírito, em vez de tomarem conselho com a sabedoria infinita. Em uma questão de interesse vital para a felicidade e bem-estar de ambas as partes, para este mundo e o futuro, a razão, o juízo e o temor de Deus são postos de parte, permitindo-se que domine o cego impulso, a obstinada determinação. Homens e mulheres, de outro modo sensatos e conscienciosos, fecham os ouvidos aos conselhos, são surdos aos apelos e rogos de amigos e parentes e dos servos de Deus. A expressão de um aviso ou advertência é considerada impertinente intromissão e o amigo que é fiel bastante para pronunciar uma admoestação é tratado como inimigo. Tudo isso é como Satanás deseja. Ele tece seu encanto em volta da pessoa, e esta se torna enfeitiçada, apaixonada. A razão deixa cair as rédeas do domínio próprio sobre o colo da concupiscência. A paixão não santificada toma o domínio até que, demasiado tarde, a vítima desperta para uma vida de miséria e escravidão. Não é este um quadro traçado pela imaginação, mas a realidade dos fatos. Deus não dá sua aprovação a uniões que ele proibiu expressamente. Por anos tenho estado a receber cartas de diferentes pessoas que contraíram casamento infeliz, e as revoltantes histórias que me apresentaram são bastantes para oprimir o coração. Não é coisa fácil decidir que conselho possa ser dado a esses infelizes, ou como sua dura sorte possa ser aliviada, mas sua triste experiência deveria servir de advertência aos outros. Nesta época, quando as cenas da história terrestre em breve hão de terminar e estamos prestes a entrar num tempo de angústia tal como nunca houve, quanto menor o número de casamentos realizados, tanto melhor para todos, homens e mulheres. Acima de tudo, quando Satanás atua com todos os enganos da injustiça naqueles que perecem, acautelem-se os cristãos para não se unirem com descrentes. Deus falou. Todos os que o temem se submetem às suas sábias ordens. Nossos sentimentos, impulsos e afeições têm de dirigir-se rumo ao céu, não da terra, não na baixa e vil sarjeta do pensamento e condescendências sensuais. É tempo agora de perceber que estamos diante do Deus que esquadrinha os corações. Minha prezada irmã, como discípula de Jesus, você deve indagar qual será a influência do passo que está para dar, não só sobre você mesma, mas também sobre outros. Devem os seguidores de Cristo ser coobreiros de seu Senhor. Devem ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual, diz Paulo, resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2, verso 15. Devemos receber os brilhantes raios do sol da justiça e, por nossas boas obras, fazê-los refletir sobre outros em raios claros e constantes, jamais vacilantes, nunca se obscurecendo. Não podemos ter certeza de não estarmos prejudicando os que nos cercam, a menos que estejamos exercendo positiva influência no sentido de dirigi-los rumo ao céu. Vós sois as minhas testemunhas. João, capítulo 3, verso 28. Disse Jesus, em cada ato de nossa vida devemos indagar. Como afetará nosso procedimento os interesses do reino do Redentor? Se você é de fato discípulo de Cristo, preferirá andar em suas pegadas, por penoso que isso seja a seus sentimentos naturais. Disse Paulo, longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6, verso 14. Você, irmã Ellie, precisa sentar-se aos pés de Jesus e aprender dele como Maria outrora.
Deus requer de você uma inteira entrega de sua vontade, seus planos e desígnios. Jesus é seu líder. Para ele deve olhar, nele precisa confiar e não deve permitir que coisa alguma lhe impeça a vida de consagração que deve a Deus. Sua conversa deve estar no céu, de onde aguarda o Salvador. Sua religiosidade tem de ser de modo a ser percebida por todos que se acham na esfera de sua influência. Deus requer de você que em cada ato da vida fuja da própria aparência do mal. Está você fazendo isso? Sua mais sagrada obrigação é não diminuir ou comprometer sua fé unindo-se aos inimigos do Senhor. Se é tentada a desprezar as ordens de sua palavra, porque outros assim fizeram, lembre-se de que seu exemplo também exercerá influência. Outros procederão como você, e assim o mal se estenderá. Enquanto professa ser filha de Deus, um desvio de sua parte, de suas reivindicações, resultará no infinito dano aos que de você buscam orientação. A salvação das pessoas será o alvo constante dos que permanecem em Cristo. Que, porém, tem feito você para anunciar as virtudes daquele que a chamou das trevas? Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5, verso 14. Expulse de você essa paixão fatal que lhe anuvia os sentidos e paralisa as energias espirituais. Os mais fortes incentivos à fidelidade nos são apresentados, os mais elevados motivos, as recompensas mais gloriosas. Devem os cristãos ser representantes de Cristo, filhos e filhas de Deus. São suas joias, seu tesouro particular. De todos os que mantiveram sua firmeza, declara ele: comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Apocalipse 3, verso 4. Os que alcançam os portais da eterna bem-aventurança não considerarão demasiado grande nenhum sacrifício que tenham feito. Queira Deus ajudá-la a resistir à prova e conservar sua integridade. Apegue-se pela fé a Jesus. Não decepcione seu Redentor. Santa Helena, Califórnia, 13 de fevereiro de 1885.